Olá pessoal, aqui é a primeira aula da nossa disciplina Tópicos 4, Currículo, Pesquisa e Docência. E hoje nós vamos abordar um pouco sobre uma introdução, uma ideia de introdução às teorias do currículo. Bom, nós já abordamos, já discutimos um pouco em sala de aula, um pouco do conceito de currículo, que é a ideia de que o termo currículo ele pode ter diferentes significados dependendo do contexto no qual ele foi criado ou no contexto no qual ele é elaborado, Pois cada um desses contextos vai estar apresentando uma visão sociopolítica específica sobre educação. Então a ideia de currículo está diretamente relacionada à educação. E a educação está diretamente relacionada a uma formação, a uma determinada direção a qual é escolhida para a formação desses sujeitos que lá na escola estão. E essa formação ela é inteiramente dependente do tipo de visão sociopolítica que se tem sobre formação e sobre o mundo. Vamos pensar um pouco mais, detalhar um pouco mais sobre essa ideia de política então. Bom, é preciso esclarecer que política, neste caso aqui, é diferente de politicagem. Quando nós falamos em política, de maneira geral na sociedade, nós geralmente vinculamos o significado de política a uma atividade político-partidária. E nós sempre lembramos disso em épocas de eleições. E o nosso comportamento é fortemente dependente das nossas relações com os nossos candidatos, mas não necessariamente isso envolve um conhecimento sobre uma dimensão mais ampla do que venha a ser política. O ato político em si, ele não pode ser restrito aos políticos ou aos agentes públicos. Apesar de política estar diretamente ligado à ideia dos rumos que a cidade, o estado ou o país deve tomar, ela não está restrita a esses sujeitos como os sujeitos que têm o poder de tomar as decisões sobre esses rumos. Na Grécia Antiga, a palavra política estava diretamente relacionada ao significado de cidade, que naquele contexto, a polis significava a ideia de cidade, estado, e o significado de política se desenvolveu no sentido dos filhos da cidade. Atualmente, o termo política, então, ele é adotado no sentido mais amplo, de implicar uma determinada atividade, normalmente compreendida em relação à tomada de decisão sobre a vida pública, mas que, neste caso, nós podemos, compreendendo-a no sentido mais amplo, nós podemos estabelecer que ela não está restrita aos políticos ou somente aos agentes públicos. Pois bem, o homem político, então, é aquele que atua na vida pública, mas não necessariamente somente os agentes públicos, e é investido de um poder. E esse poder nós vamos discuti-lo mais à frente, o significado de poder para essa tomada de decisão. E esse poder ele está relacionado à capacidade, então, de imprimir um determinado rumo à sociedade, tendo em vista o interesse comum. Então, vejam bem, esse poder para determinar um determinado rumo para a cidade, para o estado ou para o país, ele não é desprovido de uma responsabilidade. Então, o agente público ele é limitado por uma série de leis, por uma legislação bastante específica, que vai dizer o que ele pode ou o que ele não pode fazer. No que diz respeito ao currículo, esses sujeitos é que vão dizer a que direção a educação deve se orientar para formar os sujeitos. Nós podemos ver que, dependendo do regime, do tipo de governo, às vezes as decisões a respeito de como a educação deve ser se modificam muito fortemente, o que não deveria acontecer, pois, considerando a parte final aqui, tendo em vista o bem comum. Mas aí também reside algumas diferenças. O que um determinado grupo de pessoas considera como bem comum? O que um outro determinado grupo de pessoas consideram como bem comum? Até aqui, então, muita coisa a respeito do agente público e desse sujeito que assume, então, um cargo público
e que tem esse poder, né, de tomar essas decisões e estabelecer esses rumos. Mas é só ele que tem esse poder ou nós podemos abranger um pouco mais esse significado? Pois bem, então a política, né, e o ato político ou a ação política, ela não é exclusividade e nem pode ser de alguns sujeitos que poderiam ser considerados especiais dentro da sociedade, né? Eles não são seres especiais por isso. Mas, na verdade, o ato político está diretamente ligado à cidadania numa sociedade republicana de característica democrática. Então, nessa sociedade, o poder de voto, de escolher aqueles que irão nos representar e representar nossos interesses, é somente um dos elementos que caracteriza a vida democrática, né? É preciso considerar que todos nós temos uma dimensão política, porque todos nós nos posicionamos diante da realidade. Quando nós nos posicionamos diante da realidade, nós assumimos uma posição. E essa posição é política porque ela implica também em assumir que uma determinada direção é mais desejada do que outra, né? Além dessa dimensão política, né, ela vai se manifestar na forma, então, de uma visão de mundo, né, ou, então, dos melhores rumos para o mundo, né? E, por fim, né, se estabelecermos essa relação entre currículo e política, o currículo ele implica, portanto, uma visão política, porque estará impresso no papel que um determinado rumo é mais desejado para o processo formativo que se pretende, né? Continuando, cada grupo, né, ou cada grupo de poder, né, na maioria das vezes os políticos, né, porque eles têm mais poder do que o cidadão comum, eles possuem uma visão particular, né, de quais são os melhores rumos, né, neste caso, rumos formativos, para a cidade, para o estado ou para o país. E isso vai estar impresso lá no currículo. Resta saber que na construção do currículo, quais são os grupos que participam dessa construção? Em que sentido se estabelece uma discussão? Quais são os temas que são colocados na mesa para discussão e quais temas são negligenciados ou silenciados quando se constrói um currículo? Por fim, essa visão de mundo ela vai mudar de acordo com a época e de acordo com a sociedade da qual nós falamos, né? Portanto, ela se torna uma visão sociopolítica. Nós poderíamos até abranger um pouco mais o significado, né? Que poderia ser uma visão sócio, histórico e política, né? Mas compreende-se que a partir do sociopolítica nós vamos conseguir abranger essa ideia de que essa visão impressa no currículo, ela vai mudar de acordo com a sociedade da qual nós estamos falando, né, e também de acordo com a época na qual nós falamos. Nas próximas aulas, nós vamos investigar um pouco mais a fundo sobre as teorias do currículo, né, identificando-as em teorias tradicionais, teorias críticas e teorias pós-críticas. E essa visão de mundo vai ficar muito clara para identificarmos como que em cada período da história a visão política impressa no currículo vai se modificando. Ok, pessoal? Até a próxima!